deu sequência para que ele então pudesse terminar e quis manter, não quis colocar o nome. Eu, João Ferreira de Almeida e alguém. Não, deixou o nome do mestre, tá? Então esse é o caminho, e aí a Bíblia foi traduzida para o português, para o alemão, para o inglês, para os diversos idiomas, tá? Então veja que esse é o caminho que a Bíblia percorreu, o processo, né? Bom, a Bíblia, ela divide-se em duas partes, né? Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento vem do grego diatek, que quer dizer aliança ou conserto. Ao todo, a Bíblia, a palavra Bíblia quer dizer conjunto de livros, né? Coleção de livros. Ela tem o quê? 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, tá? Foi escrita em 16 séculos. Em 1600 anos, a Bíblia foi escrita, tá? Por cerca de 40 escritores, em época diferente, em locais diferentes. Os escritores eram diferentes, né? Você tinha rei, você tinha pescador, você tinha profeta, você tinha sacerdote, tá? Você tinha boiadeiro, como Amós era. Ela possui ao todo isso aqui, ó. Aí eu estou falando da Bíblia tanto do Antigo quanto do Novo, tá? 1189 capítulos a Bíblia tem. Olha como nós cristãos somos negligentes. 1189 capítulos, um ano tem 365 dias, certo? Se você dividir isso daqui por 365 dias, você vai chegar à conta de 3 capítulos. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. 3 capítulos não é nada. Tem livro da Bíblia que não tem 3 capítulos. Obadias não tem 3 capítulos, tá? Então veja como nós somos negligentes. 3 capítulos não é nada. Se você separar 1 hora do seu dia, você lê 3 capítulos, tá? Desses 1189 capítulos, 929, na maior parte, é do Antigo Testamento, 260 do Novo Testamento. Agora veja se você, ao invés de ler 3 capítulos, lê 6. Em 6 meses você lê a Bíblia. Por isso que, com todo respeito, é uma vergonha o cristão dizer assim: eu nunca li a Bíblia toda. É uma vergonha, porque não é uma coisa impossível. Não é uma coisa que a gente tem que achar desculpa. Eu não tenho tempo. Eu não tenho, por exemplo, quanto tempo demora um filme, em média? 3 horas, 2, 3. No mínimo 2 horas. 2 horas. Não estou dizendo que você não vai assistir o filme, tá? Mas eu não posso uma vez trocar um filme pela leitura da Bíblia. Se eu usar o tempo que eu uso para ver o filme, para ler a Bíblia, eu cumpri o meu prazo naquele dia. Se eu fizer isso todo dia, eu leio a Bíblia. E se eu ler a Bíblia todo dia, e conseguir ler ela toda, com certeza eu vou crescer mais espiritualmente, crescer mais teologicamente, errar menos, tá? Ela tem 31.173 versículos. Isso aqui não vai cair na prova não, tá bom? Mas é bom saber. 31.173 versículos. 23.214 no Antigo, 7.959 no Novo Testamento, tá? Então isso a Bíblia toda, tá? O que mais? Agora vamos falar do Velho Testamento. O Antigo Testamento, ele tornou-se antigo por causa do Novo, né? Segundo a promessa de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 em diante, nós vamos ver lá que Deus falou para Jeremias, para o povo que estava no cativeiro babilônico, que Deus ia dar uma nova aliança, ia fazer uma nova aliança, um novo concerto. Por quê? Porque a antiga aliança, ela foi rompida. Qual foi a antiga aliança? A obediência da lei. Eles não cumpriram isso daí. Eles não conseguiram cumprir, tá? Então Deus iria dar uma nova aliança, tá? A nova aliança é na pessoa de Jesus, tá? Paulo relaciona essa promessa em Jesus. No Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele é citado como autoridade.
Infelizmente, existem muitos pastores, pregadores, professores que desprezam o Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento, por causa do Novo, ele não serve mais, ele não tem utilidade nenhuma. Só que o Novo Testamento, ele cita o Antigo Testamento como autoridade. Você vai ver vários textos, o próprio Senhor Jesus, dizendo assim, ó, como está escrito na lei e nos profetas, como está escrito em Moisés. Ou seja, ele dá autoridade, está dizendo assim, ó, como está escrito lá? Está escrito assim, então faça assim. Ele está dando. Se o Antigo Testamento não fosse importante, Jesus diria, falaria assim, ó, não, a antiga aliança ficou para trás, agora o importante é o que nós vamos fazer de agora em diante. Mas não, o Novo Testamento, ele cita o Antigo como autoridade, ele é parafraseado como lei e os profetas, Moisés e os profetas, Moisés, os profetas e os salmos. Ele é descrito assim no Novo Testamento, tá? O que dá a importância para ele, tá? Foi escrito originalmente em hebraico, alguns textos em aramaico. Do capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18 de Esdras, é em aramaico. Lógico, nós não vamos ver isso porque nós estamos em português, mas no original, este trecho aqui é em aramaico. Por quê? Porque Esdras, ele é um dos que voltaram do cativeiro babilônico, né? Ficou lá 70 anos. E lá na Babilônia, eles substituíram o hebraico pelo aramaico. O aramaico era uma língua muito usada pelos persas, né? Então eles voltaram falando aramaico, tanto é que Jesus falava aramaico, né? E Daniel também, do capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 7, versículo 28, também está em aramaico no original, tá? A mesma coisa, Daniel também é do período do exílio, tá? Os textos mais antigos são o Cântico de Miriam, lá em Êxodo 15, logo depois da passagem do Mar Vermelho, e o Cântico de Débora. Quando eu falo mais antigo, não é o mais antigo em termos de aconteceu primeiro? Como que pode Miriam ter acontecido antes de Gênesis? Não. O escrito, o texto, tá? Escrito mais antigo é o Cântico de Miriam e o Cântico da Juíza Débora, tá? A Bíblia hebraica, o que é a Bíblia hebraica? Os irmãos sabem que os hebreus, os judeus, não reconhecem Jesus como Messias, né? Na Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, a divisão ela é diferente. É os mesmos livros, só que a divisão é diferente. Na nossa Bíblia, o Antigo Testamento tem 39. Na Bíblia hebraica é 24. É isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou pular aqui, depois eu volto. Ó, essa é a Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento. Se vocês encontrarem em algum artigo teológico essa palavrinha aqui, ó, Tenak, ou Tanak com CH, o que significa? Ela é um acróstico, né? As três palavrinhas em vermelho aqui significa Torá, Nebiim, que quer dizer profetas, e Ketubim, que quer dizer escritos. É a divisão da Bíblia hebraica. Então, vamos lá. A Torá, Torá quer dizer lei, né? É o nosso Pentateuco. Então você tem Gênesis, aqui o nome dele em hebraico, tá? Gênesis, que quer dizer Bereshit, Êxodo, que é Shemot, Levítico, que é Vaiká, Números, que é Bamidbar, e Deuteronômio, que é Devarim. Igual a nossa, 5. As mudanças vêm aqui, tá? A segunda parte da Bíblia hebraica é conhecida como profetas, Nebiim, tá? E eles dividem em dois: profetas anteriores, profetas posteriores. Aí você tem Josué, que os irmãos sabem, né? O nome de Yeshua, no hebraico, né? Jesus chamava assim, ó. É que Jesus é grego, tá? Juízes, Shopetim, 1º e 2º Samuel, um livro só. Na nossa é 2, 1º Samuel, 2º Samuel. Aqui é um livro só. Shemuiah, que é Samuel em hebraico, né? 1º e 2º Reis.
um livro só, tá? Rehamelech, tá? Quer dizer, reis. Aí vem os profetas posteriores, Isaías, Yeshaú, Jeremias, Yeremiahu, Ezequiel, Yehezquiel e os 12. Os 12 é de Oséias a Malaquias. É um livro só na Bíblia hebraica. Na nossa, cada um é um livro. Por isso que vai dar mais. Mas é os mesmos, tá? Só que eles contam os 12 profetas com um livro só. Aí você tem o Ketubim, que é os escritos. Aí você tem Salmos, Terlim, Jó, Job, Provérbios, Mishelei, e aí tem o nome, né? Provérbios de Salomão, então é Mishelei, Shelomó, que é Salomão, Ruth, Cantares, que é Shishashirim, Eclesiastes, Correlê, quer dizer pregador, né? Lamentações de Jeremias. Você vê que na nossa Bíblia, Lamentações é considerado proféticos, né? Só que aqui está nos escritos, Lamentações, tá? Yerá, Esther, que é o nome dela em hebraico, né? Em hebraico, Hadassah. Esther é um nome grego, né? O nome persa. Daniel, né? Daniel para nós é profeta, só que aqui entra como escrito. Esdras e Neemias, um livro só, tá? Esdra, Neemias. E 1ª e 2ª Crônicas, um livro só. Deverei Hayamim. Vamos contar? 5 aqui, 6, 7, 8, que é um livro só. Aqui também é um livro só. 9, 10, 11, 12, 13, que aqui é um livro só. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, a diferença para nós é só essa. Mas se você ver, é os mesmos 39 livros. Só a divisão que é diferente. Tá ok? E aí, isso traz um conforto para nós, protestantes. Por quê? Na Bíblia Católica, você vai ter aqui Macabeus, você vai ter aqui Tobias, você vai ter Judite, você vai ter 7 livros a mais. Que os católicos, que a Igreja Católica acrescentou. Ou seja, se a gente comparar a Bíblia Católica com a Bíblia que nós usamos, a Bíblia Protestante, a nossa está igual à Bíblia Hebraica, o que mostra que nós estamos mais próximos do original. Então a gente fica tranquilo. Se eu fosse católico, eu ficaria preocupado. Porque eu falaria assim, poxa, se vamos supor que tivesse algum católico aqui estudando com a gente, eu ia ser obrigado a falar, olha, a Bíblia que vocês usam na igreja de vocês, ela não é igual à Bíblia judaica. Aí alguém pode perguntar assim, mas o que eu tenho a ver com os judeus? Você tem a ver que o cristianismo nasceu do judaísmo. Só isso. Tá? Então, essa é a divisão da Bíblia hebraica. Beleza? Deixa eu voltar aqui agora. Como se deu então a formação do Antigo Testamento? Toda religião revelada, ela precisa o quê? Do estabelecimento de regras, tá? De virar? Não, dá boa, né? Precisa de regras, tá? Regras o quê? Que identifique, que qualifique aquela religião revelada como padrão. Então toda religião precisa ter um padrão, tá? Isso para quê? Para conservar, para preservar e para observar aquelas revelações, tá? Então a comunidade cristã, ela foi expressando a sua fé na adoção de determinados escritos como sagrados. Esses escritos, em grego, denominavam-se cânon. Essa palavra significa regra, norma, padrão, ou vara de medir. Então, o que é canonização? É o processo pelo qual os livros da Bíblia se tornaram
normativos, norma, padrão, para a comunidade que os acolheu. Por exemplo, para o espírita, a Bíblia é normativa? Não. Eles não usam a Bíblia. A Bíblia, ela é canônica para quem? Para nós. Porque quem acolheu a Bíblia como revelação de Deus foi o povo de Deus. Tá? Canônicos são os livros aceitos pela comunidade cristã como sagrados, divinamente inspirados para a instrução dos fiéis. Tá? Agora, precisou de alguns critérios, né? Foi escolhido assim? Eu gosto desse, eu não gosto desse, eu queria esse, Não. Quais foram os critérios? Os autores sagrados registraram de forma escrita as revelações e mensagens que recebiam da parte de Deus. Então não adiantava alguém chegar lá e falar assim, eu tive uma revelação assim. Não. Tinha que ser da parte de Deus. Era um critério. Segundo critério, o reconhecimento pelos rabinos judeus da época, ou seja, na realidade, a igreja canonizou o que já estava canonizado. Então, quem escolheu os textos do Antigo Testamento foram os rabinos judeus, porque não tinha igreja aqui ainda. É Antigo Testamento, né? Terceiro, deveria ter sido escrito por um homem de Deus, ser autêntico, teria de conter a virtude que transformasse vidas, ser lido e aceito pelos rabinos. Aqui, irmãos, é o que a gente sempre fala. Se a pessoa lê a Bíblia e não muda, é porque ela não se converteu. Então, os livros tinham que ser escritos por um homem de Deus. Tinha que ser alguém, sabe, que as pessoas olhassem assim e falassem, você é um homem de Deus, tá? Um profeta, né? Teria que conter a virtude que transformasse vidas. Então, os textos bíblicos, eles têm que transformar a vida. Então, os rabinos olhavam para aquilo e falavam assim, olha aquele judeu ali. O rapaz era miserável, pecador, não prestava. Mas, depois que ele começou a ler as Escrituras, a vida dele mudou. A palavra mudou a vida dele. Isso era considerado. Quarto critério, a confirmação pelo Espírito Santo, produzindo fé e obediência à palavra de Deus. Tá? Então, esses critérios foram usados para dizer, este livro é canônico, este livro é inspirado. Tá? Você pega, por exemplo, Tobias, o livro de Tobias, que não foi considerado canônico, por quê? Lá ensina simpatia. Então as pessoas falam assim, não, isso aqui é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina isso na lei de Moisés? Não. A palavra de Deus ensina isso nos livros históricos? Não. Ensina isso, os profetas ensinam isso? Não. Então a pessoa fala assim, então não é canônico. Macabeus ensina oração aos mortos. Isso algum outro livro ensina? Não. Então nós não podemos considerar isso canônico. Então ele é excluído. Tá? Então esses eram os critérios usados para dizer assim, esse livro vai entrar no nosso cânon, esse não vai, esse vai, esse não vai. Tá? Que nós já vimos. Agora, olha a nossa Bíblia protestante. Então os irmãos viram que na Bíblia hebraica são 3 a divisão. Torá, os profetas, né, o Neviim, e o Ketubim, que é escritos. 3 divisões. Na nossa Bíblia, o Antigo Testamento é dividido em 4 partes. Pentateuco, né, que é os mesmos 5 livros. Históricos, 12 livros. Josué, Juízes, Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, separado. 1 Reis, 2 Reis, separado. 1 Crônica, 2 Crônica, separado. Esdras, separado. Neemias e Esther. 12. Tá? 5 livros chamados poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Tá? 5. E os profetas, 17 livros, sendo que desses 17, nós dividimos eles em 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel.
Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Somando 39. Por que maiores e por que menores? Vocês sabem? Já tiveram essa aula segunda? Não. Ou ainda não chegou? Não. Por que maior e menor? Mas também não sabem? Nunca ouviu falar? Já ouvi falar. Maiores e menores não é porque Jeremias era melhor que o Joel, ou Isaías era melhor que o Abacuque. O profeta Isaías era profetão. O Abacuque foi um profeta aí que Deus usou aí meia boca. Não, por causa do tamanho do livro, do volume. Você pega Isaías, 66 capítulos, Jeremias 52, Ezequiel 48. É pelo volume, tá? A maioria desses livros aqui, o maior livro aqui do antigo, dos profetas menores, é Zacarias, 14 capítulos. Tá? Zacarias é o menor? O maior que tem mais capítulo dos profetas menores. Tá? Obadias, Sofonias é um capítulo só. Cadê o outro aqui? Obadias é um capítulo só. Então é profeta menor pelo volume, não porque ele profetizou mais, porque ele foi mais importante, não, pelo volume. Embora aqui tem uma coisa que a gente não tem como dar resposta, só lá no céu. Zacarias tem 14 capítulos, Daniel tem 12. Pela lógica, Daniel deveria ser profeta menor e Zacarias profeta maior. Ou Zacarias está no livro dos profetas maiores. Por que motivo? Talvez por ser o Apocalipse do Antigo Testamento. Por que motivo a gente não sabe, tá? Mas a regra é essa, tá? Não é profeta maior porque era maior, porque o volume era melhor, porque o volume do livro era maior. Tá bom? Então essa é a nossa divisão da Bíblia protestante, em 4 partes. Quando que foi considerado, então, quando que esses 39 livros foram canonizados? No ano 90 depois de Cristo, 90 depois de Cristo, hein? O concílio de Jânia, os rabinos se reuniram na cidade de Jânia para estabelecer o cânon, tá? No ano 90 depois de Cristo, Jesus, ele nasceu no ano 0, viveu até 33, né? Morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Então, do ano 33 até o ano 90 passaram 60 anos. Os livros do Novo Testamento estavam começando a aparecer. Apocalipse, por exemplo, é dessa época aqui, do ano 90, 85, 90. Tá? O que nós tínhamos de escrito eram os livros do Antigo Testamento. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, os evangelhos, eles ainda estavam, como vou dizer, germinando, florescendo ainda, tá? Eles tinham pronto os 39 livros do Antigo Testamento. Então os rabinos chegaram lá em Jânia, porque a senhora pensa, o que tem em Jânia e não em Jerusalém? Se alguém acertar essa pergunta aqui, por que no ano 90 e não em Jerusalém? Porque em Jânia, uma outra cidade, eu dou um ponto na prova para vocês. Esquece o ponto. Esquece o ponto, Robert? No ano 70, 20 anos antes, os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Os judeus tiveram que, os que ficaram lá ou morria ou era escravo dos romanos, né? Então os judeus, os rabinos, eles tiveram que fugir, o templo foi destruído e eles foram para essa cidade de Jânia. Então nessa cidade de Jânia é que eles canonizaram os 39 livros do Antigo Testamento, que para eles é uma divisão diferente, mas é os livros do Antigo Testamento. Bom, aqui você tem a data, a Torá, a lei, ela estava pronta, a lei, os 5 livros de Moisés, pronta, assim, todinho pronto, bonitinho, por volta do ano 400 a.C.
Os profetas ficaram prontos por volta do ano 200 antes de Cristo. E os escritos ficaram prontos nessa época aqui. Pronto, que eu quero dizer, compilado, entendeu? Escrito assim, ó, tá tudo prontinho, bonitinho, então vamos juntar tudo, né? E vamos canonizar. Esses são os livros que vão servir de regra para a nossa comunidade, tanto judaica como para a igreja que estava nascendo. A igreja era novinha, né? A igreja tinha aí 50 anos, 60 anos, tá? Então a igreja estava engatinhando ainda. Então a igreja precisava de material. Os livros do Novo Testamento, olha só, quando a gente vai aprendendo a última matéria, que é os livros do Novo Testamento, eles só foram canonizados no 3º século depois de Cristo. Tá? Então a igreja nascente, a igreja engatinhando, ela precisava de documentos, ela precisava de alguma coisa. Então os pastores, os presbíteros que Paulo, por exemplo, ia colocando para tomar conta da igreja, eles então adotaram os livros do Antigo Testamento como canonizados para a igreja também. A igreja, hoje, nós, igreja, devemos ao judaísmo o Antigo Testamento, porque era deles. Tá? Eles não querem o Novo Testamento, né? Mas nós, não vou falar roubamos, né? Lógico que não. Nós nos apropriamos do Antigo Testamento judaico para a igreja marchar até ter os livros do Novo Testamento em mãos. Tá? Aí você tinha os apócrifos. O que é a palavra apócrifo? Quer dizer escondido, oculto. Não quer dizer diabólico, condenado. Ela é o contrário. O que é oculto? É o contrário de exposto. Vai, uma palavrinha no nosso meio cristão. O contrário de oculto. Revelado. Tá? Então, apócrifo é o contrário de revelado. Então, os judeus, os rabinos falaram assim, peraí, os nossos livros foram revelados por Deus. Os apócrifos, eles não passaram naquele crivo lá, naqueles critérios. Então os rabinos falam assim, nós não vamos considerar eles canônicos, tá? Porque eles tinham, conforme eu disse para vocês, embora se você ler primeiro Macabeus, segundo Macabeus, você vai ver a história deles lá, você fala assim, uma história legal, né? Mas eles não eram inspirados, sabe? Eles não convertiam as pessoas, tá? E tinha erros lá. Agora, em 1546, no Concílio de Trento, uma cidade na Itália, 1546, nós estamos falando do ano 90, 1500 anos depois, praticamente 1400 anos depois, a Igreja Católica, ela então pegou esses livros apócrifos dessa época aqui e colocou na Bíblia dela. Por quê? Eu dou mais um ponto. Quer dizer, mais um ponto não, porque ninguém ganhou aqui. Eu dou um ponto. Se vocês leem, olha a data aqui, o que lembra assim? Aconteceu um pouquinho antes. O que aconteceu um pouquinho antes? Divisão da igreja? Divisão da igreja? Não, divisão da igreja como? Porque a igreja católica ela foi dividida, não foi? De Roma, Foi na época do Você falou o quê, Marlene? Quando nasceu o Papa, porque teve um problema na igreja, e aí vai dar um funcionamento também. Essa divisão aí? É que houve um problema na igreja, não foi? Tá, vamos lá. Pensa um pouco, vocês são fruto disso, não disso, mas do que aconteceu um pouquinho antes. O negócio do Martinho Lutero. O negócio do Martinho Lutero. Eu esqueci o nome, tá na língua. Eu esqueci o A nome. Reforma Protestante. Em 1517 teve a Reforma. Isso mesmo. Tá? Na Paula, Isso, 30 anos, 30 anos antes teve a Reforma. Aí o que a igreja... entenda o que eu vou dizer, tá? Agora, respondendo aos dois. Entenda o que eu vou dizer. Didaticamente, tá? Didaticamente, não é correto
a gente falar Igreja Católica Romana antes de 1517. Por quê? Porque existia uma igreja só. Não é isso? Até a Reforma Protestante você tinha uma igreja só. Não tinha denominações. Era uma igreja só. Aí veio a Reforma, aí o Lutero, ele era um monge, né? Se desligou da igreja católica? Não, da igreja. Não tinha. A pré-reforma teve também. Tem a pré-reforma antes, isso. Tem Então assim, o Martinho Lutero foi expulso da igreja católica? Não, o Martinho Lutero foi expulso da igreja, porque só tinha uma igreja, não tinha várias igrejas, tá? Aí, em 1520, mais ou menos, os papas, já tinham os papas, tá? Mas era uma igreja só. Quero que vocês entendam isso. No mundo, não é só na Europa. No mundo não havia denominações. E tinha uma. O que quer dizer a palavra católica? A palavra católica quer dizer universal. A palavra católica quer dizer universal. Então, igreja universal. Não igreja universal denominacional, tá? Então, assim, só tinha uma igreja. O Lutero foi expulso desta igreja. Aí o que aconteceu? Já que o Lutero foi expulso, a reforma deu fruto, deu resultado. Aí surgiu a igreja luterana, uma segunda igreja. Depois vai surgir a igreja que eu congrego, presbiteriana. Depois vai surgir a igreja anglicana, a metodista mais para frente, tá? Depois vai surgir a igreja batista. Essas igrejas começam a surgir. Aí sim, a partir disso, eu divido igreja católica e igreja protestante. Antes da reforma, não dá para falar igreja católica como denominação, tá? Porque era uma igreja só, tá? E aí a igreja católica fez o quê? Aí, depois, por isso que eu uso o termo igreja católica. Eles se reuniram nesse concílio, já tinha igreja luterana, já tinha igreja presbiteriana, já tinha algumas igrejas, batistas, anabatistas. Aí no concílio de Trento, os papas, os bispos, os cardeais da igreja romana, eles falaram assim: bom, o Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, o William Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês. Aí a casa do Papa caiu, né?